boa noite, pessoal. Olá. Eu sou Juliana Benda, estamos aqui para mais uma noite de Evangelho. Hoje, terça-feira, 6 de julho? 6 de julho de 2021. Estamos continuando Caminho, Verdade e Vida, capítulo 126, Ídolos. Pessoal, YouTube e Facebook deu problema aqui no computador. Eu atrasei até a nossa entrada tentando ajustar aqui, mas eu teria que reiniciar o computador e ia ficar sem, ia atrasar bastante. Então vamos lá, ficar só com o Instagram hoje, porque deu problema aqui no YouTube e depois eu jogo essa live lá no YouTube e no Facebook também. Me perdoem quem já vem acompanhando pelo YouTube, só não vai ser ao vivo. Daqui a pouco eu jogo lá também, tá bom? Então vamos lá. Oi, Marte, oi, Josi, olá. Oi, Ari, sejam bem-vindos todos. E minha água ficou ali, deixa eu ver se tem água aqui. Ufa, graças a Deus tem. Ixi, microfone. Eita, aí quando alguma coisa sai do ritual, a gente fica até nervoso, né? Mas vamos lá, ficar só aqui no Instagram mesmo e vamos rezar para que dê tudo certo. Então, eu vou fazer a nossa oração inicial para eu me acalmar aqui um pouquinho. E aí eu já começo com a leitura do texto e os comentários, tá bom? Convido a fechar os olhos, fazer uma respiração muito profunda, de acalmar assim o coração. Retém um pouquinho, deixa acalmar e aí expira, joga para fora. Mais uma vez, inspira, acalma e expira. Senhor Jesus, é com alegria e gratidão que estamos aqui para mais uma noite de estudos, mais uma noite de Evangelho, em que vamos ser mais uma vez puxados a orelha, mas que é um tema importante, Senhor, de tratarmos a respeito da idolatria. Que nós possamos, Senhor, bem entender, bem compreender o que Emmanuel está nos convidando a refletir na noite de hoje. Que nós possamos esmiuçar dentro de nós mesmos qual é o tesouro que estamos colocando no nosso coração, aonde que estamos focando verdadeiramente. E a partir dessa elucidação, que nós possamos, Senhor, seguir o verdadeiro Mestre, cumprir o verdadeiro Evangelho, que é o do caminho da verdadeira vida. Te pedimos, Senhor, a sua presença, a presença dos mentores, dos guias espirituais, para nos auxiliar nos estudos da noite de hoje, para que possamos recebê-lo, para que possamos passá-lo com alegria, com tranquilidade, com leveza, com empatia e com a natureza consoladora que todo evangelho tem. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos lá. Ladeira, eu acho que eu não falei, né? Ou eu falei, nem sei. Então vamos lá. 126, ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso está em Atos 15, 29. Eu deixei minha Bíblia ali. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, se refere ao Concílio de Jerusalém. Concílio, quem leu o livro Paulo e Estevão, ainda não chegamos lá no nosso estudo de sexta-feira, mas quem já leu Boa Noite, Dara,
Deve estar perdida, né, Dara? O YouTube hoje eu não consegui transmitir, minha amiga. Viu? Mas amanhã, se Deus quiser, volta ao normal. O livro Paulo e Estevão apresenta bem detalhadamente este concílio de Jerusalém. O que houve? Houve a instalação da Casa do Caminho, houve os trabalhos, a dedicação da tarefa, houve a dedicação, né, de Pedro para instalar a Casa do Caminho, ampliar a tarefa de auxílio aos mais necessitados. E dessa forma Pedro, Tiago, né, os 12 apóstolos, né, se espalharam, assim como os 500 da Galileia, enfim, foram se espalhando, mas ficou, né, Pedro em Jerusalém com a Casa do Caminho e Tiago. E por conta de muitos judeus estarem se convertendo ao cristianismo, por conta de muitas atividades materiais, de assistência mesmo, comprar comida, comprar remédio, comprar folhas, né? Água, enfim, todo aquele suporte material necessário tinha que ser financiado por alguém. Quem acompanhou sexta-feira passada viu que, no nosso estudo de sexta-feira, pôde ver que para constituir essa comunidade, quem se convertia doava os próprios bens. E a esses bens, esses valores eram utilizados para prover as necessidades básicas da Casa do Caminho. Então, por conta disso, havia uma pressão muito grande dos judeus para que se cumprisse alguns formalismos judeus, como, por exemplo, circuncisão. Todo judeu, aos 9 dias de nascido, ele era pelo menos circuncidado. Desde Abraão que vem essa determinação da circuncisão. E então, com a instalação da Casa do Caminho, continuou-se com a exigência de que só poderia frequentar a Casa do Caminho quem era circuncidado. E Paulo de Tarso, por sua vez, Saulo, né, já convertido, já abrindo as igrejas de Antioquia, junto com Barnabé, quando ele soube disso, ele ficou muito zangado, porque Paulo cuidava da conversão de gentios, de quem não era judeu. E ele entendia que os formalismos, ainda mais Paulo, né? Com certeza ele estava traumatizado com esse negócio de exigências da lei, né? Ele que foi tão exigente com o cumprimento da lei e fez o que fez. Então ele desapegou total da lei. Desapegou o spoiler, né? Ai, mas eu tenho que contar, não tem jeito, Ladeira. Então, boa noite, Érica, seja bem-vinda. Então, o Paulo, né, meio que desapegou dessas exigências desnecessárias, meramente formais. E ele se voltou para a conversão dos gentios e não exigia nada disso. Só que quando ele soube que a igreja, que lá na Casa do Caminho estava exigindo, e ao ir lá visitar, ele levando Tito consigo. Tito era eu não sei se ele era eu não sei a nacionalidade dele, mas ele não era judeu. O Tito, mas tinha se convertido ao cristianismo, uma mente brilhante, né? Paulo estava muito empolgado com Tito, com como ele viria, né, a continuar o trabalho de divulgação do cristianismo, com palestras, né, com uma boa oratória. Só que ao irem na Casa do Caminho,
Chegou lá, ele foi proibido de entrar, porque não era circuncidado. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Não era circuncidado. E aí Paulo ficou nos cascos. Que absurdo. Vai entrar sim, daquela coisa. E Tiago dizendo não vai. E Paulo dizendo vai. E agora? E agora? Como é que faz? Como é que pega esses dois leões e não faz brigar, gente? Como é que apazigua dois leões assim? Aí vem Pedro, renovado. Vem Pedro, tranquilão. Pedro, paz e amor, sabe? Um Pedro bem mais maduro em tão pouco tempo, né? Mas Pedro bem mais amadurecido faz aquele caminho do meio. Calma, pessoal, vamos lá. Vamos conversar. Vamos ponderar. Pedro fala para Paulo, Paulo, dá um passo para trás. Concede alguma coisa agora para que possamos, talvez, avançar mais lá na frente. Dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então, Pedro convenceu Paulo e Paulo, contrariado, aceitou que Tito não entrasse. Mas aí Pedro marcou um dia específico em que compareceria os grandes representantes, os grandes nomes, os grandes financiadores, né? Enfim, o suporte, assim, os principais nomes à época da Casa do Caminho. Pedro fez um concílio, né? Fez uma reunião com as principais cabeças e que se votaria se continuaria com exigência de circuncisão para poder frequentar a Casa do Caminho, ouvir as palestras, tananã, ou não. E teve debates, tudo, e chegou-se à votação de que não seria mais preciso, não seria mais exigido a circuncisão exigida, né? A circuncisão dos gentios para que estes pudessem fazer as atividades cristãs. Uma grande vitória. Disse, né, que foi realmente um momento fundamental, que quando Jesus disse a Pedro, Pedro, você vai ser a rocha. Olha só como esse tema vem sendo construído por Emmanuel já 2, 3 capítulos atrás. Pedro, você vai ser a rocha, a base de sustentação da minha igreja. Igreja, né, no sentido de propagação do trabalho. E olha como de fato Pedro foi. Pedro, que fez o caminho do meio, conciliou Tiago e Paulo, que eram os grandes representantes dos dois extremos. Pedro fez o caminho do meio e assim conseguiu, né, ajustar as coisas, acalmar os ânimos e tudo ficou fortalecido. A igreja, né, ficou ainda mais fortalecida e unida. Só que deste concílio restou apenas uma única obrigação, que é que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Oi, mãe, boa noite. O que isso significa? Não se sacrificar animais. Por que ídolos? Ídolos, a gente bem lembra, quem acompanha Paulo Estevão toda sexta-feira sabe que lá naquela época, a maioria das civilizações que circuncidavam os hebreus, porque os hebreus, né, se espalharam muito, mas aonde quer que fosse, havia uma civilização que era devotada ao politeísmo e idolatrava deuses diversos, Deus da água, Deus do sol, Deus da terra, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus da chuva, Deus do rio, Deus do mar, Deus de tudo, Deus leão, Deus águia, Tinham todos os deuses. Eram politeístas e eram chamados
ídolos, né? Então era sacrificar aos ídolos, fazia esse sacrifício. Os hebreus também faziam sacrifício ao Deus único. E os pagãos, os gentios, faziam sacrifícios para os outros deuses, para os outros ídolos, né? Então, o que se exigiu dentro das poucas exigências que ficaram daquele concílio de Jerusalém foi que não comesse aqueles animais que eram mortos, não se bebesse daquele vinho, etc. Nem daqueles vegetais, nada disso. Então vamos lá, que olha só que Emmanuel vai trazer um estudo bem mais profundo sobre isso do que a gente imagina. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Toda a extensão do conceito de idolatria. Quando você pensa em idolatria hoje, muitas vezes você pode pensar em imagens de barro, né? Aquelas imagens que tem tantos por aí. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Olha o que Emmanuel está dizendo, que esse é só uma parte do problema e a parte mais simples. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbavam a visão e o sentimento. Se a gente lembrar um pouco Gênesis, em que foi proibido pronunciar o nome de Deus em vão, o Êxodo, pegar Moisés, lá perdidos no deserto, né? Andando os 40 anos no deserto, em que Moisés sobe no monte e quando ele volta, tinham feito bezerros de ouro, tinham cansado daquele Deus que Moisés estava apresentando, tinham cansado daquele Deus e estavam fazendo seus próprios deuses, né? Estavam voltando a adorar os deuses materiais, né? Feitos de ouro, bezerro de ouro, etc. Então, mais do que isso, né? Necessitam os homens exterminar outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. O Ladeira dizendo um Deus que não tinha forma. Isso. Os hebreus, né, apresentavam um Deus que não tinha forma. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Olha que a Amanda parece até que está fazendo suspense, né? Que idolatria é essa, meu Deus? Que coisa misteriosa, mentirosa é essa? Adoração mentirosa. Refere-se o versículo né? Às coisas sacrificadas aos ídolos. E o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Deixa eu falar. Quanto que você idolatra você mesmo? No sentido de egoísmo. Não, eu não sou egoísta. Será? Será? Quanto que você idolatra seu carro, sua casa? Quanto que você rende devoção a coisas materiais? Verdadeiramente.
verdadeiramente. Calma, vamos com calma. Quanto que você consegue devotar mais tempo para orar do que mais tempo de assistir besteirinhas na TV? Tô falando de besteirinha, não tô falando de coisa que eleva, nem que conecta com espiritualidade. É necessário diferenciar as coisas que se encontram consagradas a Deus e as coisas que são sacrificadas aos ídolos. Ele usa dois termos diferentes. Aquelas que são consagradas a Deus e aquelas que são sacrificadas aos ídolos. Quem aqui pode dizer que ama o seu trabalho, que se devota todos os dias a cumprir o seu trabalho como uma missão divina, o seu trabalho terreno, o trabalho que você tem hoje? Você consagra a Deus ou sacrifica aos ídolos? Eu só trabalho nesse tempo porque eu não posso largar meu emprego, porque eu preciso desse dinheiro, mas eu odeio o meu chefe, eu odeio meus colegas de trabalho, eu odeio aquelas pessoas, eu odeio tudo. Isso é consagrar a Deus ou é sacrificar ao ídolo? Ladeira vai pegar pesado. Vamos lá, Ladeira. Nós idolatramos espíritos e deixamos Deus de lado. Isso, meu filho. Muito bem. Idolatramos espíritos e deixamos Deus de lado. Tem um vídeo, quer dizer, todos os vídeos do meu Deus, Amigos da Luz, né? Que é aquela comédia espírita que ninguém escute, né? Não vou dizer não. Mas é um canal de comédia, eu não vou comparar não, que daqui a pouco, né? É um canal de comédia espírita. É muito legal, é muito engraçado, gente. Amigos da Luz. E um dos últimos vídeos dele, mais recentes, falando de vacina de Dr. Bezerra. Porque falou em nome de Dr. Bezerra, é como se realmente fosse Dr. Bezerra. E, gente, a gente nem viu quem é o médium que está dizendo que foi Dr. Bezerra, né? Então, a gente idolatra a figura, e aquele nome se torna tão, assim, absoluto, que a gente nem olha de onde veio, se realmente condiz com a história do próprio Dr. Bezerra de Menezes, se realmente condiz com o espiritismo, se Dr. Bezerra ia se dispor a fazer algumas coisas que fossem contrárias. Existem sim equipes de Dr. Bezerra de Menezes trabalhando incessantemente em vários centros espíritas, através de muitos médiuns. Mas também tem gente que usa o nome por conta dessa idolatria que nós temos para mandar fazer coisas absurdas, né? Por exemplo, quantas vezes lá no início da pandemia nós ouvimos, né, que a cura já vinha chegar rápido, com supostas mensagens psicografadas. Então a gente precisa prestar atenção nas mensagens. Inclusive, é um dos ensinamentos do livro dos médiuns. Toda mensagem deve ser avaliada, analisada. Toda mensagem. E a gente vai reconhecê-la pelos frutos que ela dá. Então, idolatrar espíritos, idolatrar médiuns, idolatrar escritos, idolatrar palavras que têm vários sentidos ou que foram utilizadas, talvez traduzidas com algum objetivo
foram traduzidas talvez não tão corretamente. E isso tudo, nossa, abre uma porta de compreensão muito grande. Boa noite, John. Boa noite. Ladeiras vai mais longe ainda. Jesus foi definido como modelo e guia da humanidade, um exemplo a ser seguido e não idolatrado. Bem lembrado, Ladeira, que Jesus nunca se colocou na posição de como é que eu vou dizer assim, popstar, né? Nunca se colocou na condição de estrela, né? E se colocou, sim, na condição do Messias, né? De mestre. Mas para ser seguido e não para ser idolatrado. Todos que se ajoelhavam perante ele, ele erguia. Lembram disso? Todos que chegavam perante Jesus naquela postura de humildade, né, se curvando, ele ia lá e eleva. E agora diz o que você quer. Sempre se colocando na posição de irmão. De irmão. Vamos lá que tem mais puxão de orelha aqui. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. Para nós consagrarmos-nos a Deus, nós temos que desenvolver virtudes. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Já querer apenas estar aqui alcançando apenas as coisas transitórias é insensatez. Os primeiros lugares, que lembra daquela passagem em que Jesus vai falar da festa, quando fores convidados, não sente logo na frente. Senta-te atrás, porque não sabes se realmente é tão importante assim para os anfitriões, né? Os anfitriões. Se você sentar na frente, você pode correr o risco de ser convidado a sair dali e ir para trás. E se você sentar atrás e realmente for tão importante assim para aquela família, você vai ser convidado a sentar na frente. Então, os primeiros lugares que o mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Não consagrar as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Então, se a gente puder nos devotarmos apenas e tão somente a este relacionamento com Deus verdadeiro, sem esperar as questões materiais, aí sim a gente vai estar evitando a adoração. Eu estava assistindo, quer dizer, já tem um tempinho, foi ano passado, eu acho que eu assisti um filme sobre a aparição de Nossa Senhora em Garabandal. História verdadeira, né, que foi estudada, investigada pela própria igreja católica. E aí essa aparição de Nossa Senhora para aquelas menininhas, e eu ficava observando, né, quais eram as mensagens que Nossa Senhora trazia para elas, no caso. Porque precisa rezar, porque precisa desapegar das coisas materiais, porque precisa cuidar do próximo. Mensagem que a gente já tem. Aí se você olhar
as aparições de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, quais são as mensagens? Vamos orar, né? Vamos cuidar da espiritualidade, vamos nos devotarmos, né? A sermos melhores. Então, isso tudo são boas mensagens e que elas sempre vêm. Voltando à história de Dr. Bezerra, voltando à história da vacina, né? Por exemplo, de Dr. Bezerra. Gente, é claro que a espiritualidade, nós oramos por isso todos os dias, inclusive aqui. Nós pedimos, né? No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno de Miranda vai trazer o trabalho espiritual de manipulação dos ectoplasmas, de manipulação de fluidos que são distribuídos para todos. Isso tudo existe, gente. Isso tudo é verdadeiro, mas se nós nos colocarmos no sentido de que exigimos, de que todo mundo pode morrer menos nós, no sentido de acharmos-nos especiais em alguma coisa, com direitos mais do que outros, com tratamentos especiais mais do que outros, nós estamos indo para adoração, idolatria. Conclui Emmanuel: quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Então, quando você ficar apenas preocupado com os insucessos e com os desgostos no seu círculo individual, não esqueça que o Cristo, ao aceitar a cruz, ele nos ensinou o quê? A eliminar esse tipo de idolatria. O Cristo, ele, poderoso que é, né? Mas que enquanto encarnado era poderoso, o Cristo ele disse para Pilatos, quando Pilatos perguntou para ele: estou dizendo que você é rei. Você é rei mesmo? E ele responde: você que diz, tu dizes. E Pilatos: mas é ou não é? Isso é um sim ou isso é um não? E aí Jesus diz: meu filho, meu reino não é deste mundo. Se fosse, você não teria nenhum poder sobre mim. E Pilatos fica mais doido ainda. Pilatos fica: mas que homem maluco, gente. Eu tô perguntando, eu imagino, né? Pilatos dizendo assim: meu filho, eu só quero uma resposta sim ou não. Facilita a minha vida aí, pô. E Jesus, não, Jesus utilizando toda a didática dele, né? Não. Aqui é na elucubração. Aqui você vai ter que chegar à sua conclusão. A Josi está aqui dizendo: a ajuda espiritual vem, mas temos que fazer a nossa parte. Tomar a vacina e continuar com os cuidados. Isso, Josi, tomar a vacina. Quando tomar a vacina, lembra de pedir a vacina de Dr. Bezerra junto, para que aquela vacina material faça os efeitos que o organismo receba, né? Possa ser receptivo, que nós possamos sim ir nos trabalhando espiritualmente, como foi bem debatido no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a necessidade, inclusive uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, a necessidade de nós mantermos as nossas vacinas mentais, nós mesmos enquanto produtores da nossa própria saúde, co-criadores da nossa própria saúde, mantermos-nos num padrão mental superior, num padrão mental emitindo vibrações positivas para a Terra, para que a gente possa melhorar o padrão vibratório da Terra, para que todos juntos possamos fazer um ambiente propício a que toda a espiritualidade consiga trabalhar com mais material positivo, com mais material útil, né? Para poder auxiliar os profissionais de saúde, fortalecer os profissionais de saúde. Gente, domingo
passado, retrasado, nós tivemos aqui a Natália, do Somos Espíritas, contou a experiência linda que ela tem no hospital, dos colegas que fazem orações de diversas religiões, diversas denominações religiosas, que eles fazem orações todos os dias, que como, né, a família não pode acompanhar, a família não pode estar presente, que aqueles doentes ali são acolhidos espiritualmente pelos próprios profissionais, que também precisam ser acolhidos espiritualmente, eles mesmos, para poder acolher o outro. Olha só como tudo isso é consagrar a Deus. Consagrar a Deus. Consagrarmos-nos a Deus. E assim, este tema foi bem vibrante, né? Vamos chamar assim, mas que é necessário sempre estarmos pensando e repensando a nossa postura perante a vida, né? A nossa postura perante assim, Deus, como que nós temos um relacionamento com Deus, porque como diz Haroldo, é o nosso relacionamento com Deus que vai ditar a natureza do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Também achei lindo, né, Josi? Pois é, que nós possamos, gente, nos devotarmos e não exigirmos nada. Como o grande Chico, né? Que é um dos maiores exemplos, que se devotou, consagrou a Deus e não se deixou idolatrar, não se deixou assim ter séquitos, né? Não tinha isso. Não é à toa que foi eleito a maior personalidade do século. Então vamos para a nossa vibração final. Vamos vibrar, sim, em favor dos profissionais de saúde, em favor daqueles que estão ainda em sofrimento, em favor daqueles que estão em tratamento de diversa ordem, de diversas doenças, não só a Covid, mas tem tanto câncer, tem doenças coronarianas, enfim, doenças de diversa ordem. Nós te pedimos, Senhor, espalhe as suas bênçãos, Senhor, por todos nós, que nós, enquanto co-criadores da nossa própria saúde, da saúde do nosso planeta, que nós possamos emitir, neste momento, emitir luz, emitir ondas de harmonia, ondas de paz, ondas de consolo, ondas de harmonização. Que aquelas músicas que nós ouvimos, aquelas músicas clássicas que têm aquele padrão vibratório, que nós possamos pensar nessa música, a música de Beethoven, aquela música do filme Nosso Lar, que essa música tão calma e serena, que nós possamos imaginar que essa música está envolvendo todos os hospitais, está envolvendo todos aqueles que estão em tratamento. E essas ondas musicais, elas vão envolvendo e vão contagiando positivamente a vibração de cada um desses que estão recebendo essas ondas. E é neste compasso que toda a Terra vai vibrar, está vibrando nesse momento.
neste compasso de harmonia, neste compasso de calma, de tranquilidade e de beleza ímpar, que é uma beleza espiritual. Que assim seja, que assim seja. Obrigada por mais uma noite de estudos, mais uma noite de evangelho. Pegar um copo com água, colocar do lado da sua cama, rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. E no dia seguinte, beber aquela água com toda a fé que você tiver. Tome essa água, que é água magnetizada, que também tem muito remédio ali, que propicia o pleno restabelecimento do nosso organismo físico e do nosso organismo espiritual, vamos chamar assim. Gratidão a todos, eu que agradeço. Beijos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.